Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da terra ou de fora dela. Eu acho que era o mestre Maurício quem deveria estar lhes dizendo isso, não é mesmo? Mas calma, meu caro ouvinte, que tanto ele quanto a mestra Tainá já vão lhes explicar o que acontece com os dois. Eu sou Maurício Cocito. E eu sou a Tainá Silva. E galera, essa é a nossa mensagem de férias aqui. Nós pegamos um período de férias aí do nosso serviço e vamos dar uma viajada. Deixamos vocês nas mãos dele, que é um grandíssimo mestre, nosso querido mestre Rafael, e vai dar seguimento aí nos nossos conhecimentos herméticos. Então galera, um grande abraço. Um beijo e até mais. Muito bem. Dado o recado aí de nossos amados e queridos mestres mochileiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro. Eu sou Rafael Costa e estaremos juntos hoje no desvendar de mais uma lei, a lei da causalidade ou a lei de causa e efeito. Como de costume, vamos até o axioma no qual essa lei se baseia. E ele nos diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Muito bem, meus amados ouvintes. Eu tenho para mim que esta é uma das mais belas leis que existem aí dentre todas as 7 que nós podemos estudar aí no Hermetismo, pois ela fala sobre a origem das coisas, a origem de tudo, né? E quanto é belo nós podermos imaginar, né, que desde quando nós nascemos até o momento em que morremos, tudo passa a ser analisado por nós, desde nós mesmos até as coisas que existem, né? De como elas mesmas podem ser feitas, como elas podem ser alteradas, o que pode ser produzido através delas, não é mesmo? Então, a gente passa a ver até uma certa beleza, uma certa nostalgia quando a gente olha para trás e lembra que na nossa infância, quando nós perguntávamos para os nossos pais de como nós viemos parar aqui, e os mesmos ou nos contavam alguma história mítica, cultural, simbólica, para nos explicar a nossa origem, ou mesmo aqueles que poderiam ter uma certa facilidade, uma certa habilidade de tratar o assunto da sexualidade, o ato sexual entre um homem e uma mulher, que traria então a vida a este mundo através do relacionamento do pai com a mãe. Mas de qualquer maneira, a gente sempre está em contato com essa questão da origem de nós mesmos e das coisas, né? Quando nós vamos aí crescendo e aperfeiçoando o nosso conhecimento, obtendo mais consciência, a gente passa a ter mais experiência também e começa a se perguntar sobre a real origem, né? Ou a origem anterior a este nascimento aqui, pois quando nós vemos algum evento de morte, de partida de alguém, nós olhamos para a pessoa ali naquela situação e percebemos que ela está, porém não está, nem mesmo se encontra ali dormindo. Então, a nossa mente ou consciência tem um certo despertar, um certo provocamento de que se nós realmente surgíssemos aqui e a partir do momento da morte terminássemos aqui, né, simplesmente a vida não teria um sentido tão grande, né, considerando aí que a vida média de uma pessoa seja por volta de 70 anos de idade, não é mesmo? Essa transcendência faz com que a gente
observe as coisas com outro olhar, não é mesmo? E a partir daí a gente começa a observar uma beleza maior na vida, nas coisas que estamos vivendo, na intensidade com a qual se vive a vida. O princípio diz que toda ação tem uma reação ou que toda causa tem um efeito, não é mesmo? Então, quando nós pensamos nessas origens, nessas questões de início e término da nossa vida, qual seria o conceito real de vida, os conceitos reais de morte, nós acabamos por cair nesse axioma que nos traz essa reflexão, né? E aí, já trazendo um pouco mais para um termo mais científico, nós temos a lei de ação e reação de Newton, né? Que diz que para toda ação ou força aplicada sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação ou força de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Essa lei que Newton trouxe aí, traduzida em um contexto físico, nós podemos comparar, por exemplo, com uma bola. Nós jogamos uma bola em direção a uma parede e essa bola, então, ao atingir a parede, tem um ponto de contato, de impacto ali, onde ela se distorce e volta para nós novamente, né? Então, a ação é o lançamento dessa bola até a parede e a reação seria o retorno desta bola após o contato inicial com esta mesma parede. Nisso nós já começamos aí a entender o que nós poderíamos aplicar como ação e reação também num conceito de passado e futuro, né? Imaginando que estamos agora, neste exato espaço-tempo, tudo que aqui se encontra manifestado, podemos dar o nome de efeitos, pois já tiveram uma causa anterior, né? Então, quando nós observamos tudo que existe e buscamos as causas, nós olhamos para o passado. Porém, quando pensamos sobre algumas coisas que ainda poderão existir, nós olhamos para o futuro, pois para que o futuro do qual estamos imaginando seja possível de existir, nós precisamos estabelecer uma série de causas necessárias para que o mesmo se manifeste daquela maneira como imaginamos. E aí a gente já entra também no conceito que tratamos lá atrás na lei das polaridades, né? Onde nós podemos associar aí a ação num polo e a reação no outro, ou a causa em um polo e o efeito em outro polo, né? Passado em um polo, futuro em outro e assim sucessivamente. Quanto mais se força o pêndulo para um extremo, mais se deve fazer força para impedi-lo de voltar, certo? Então, quando nós falamos que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem uma causa, mas que tudo acontece de acordo com a lei e etc., que é o nosso axioma ali, nós podemos imaginar, dentro dessa situação do pêndulo, uma situação de vida, né? Ou várias situações de vida. Como, por exemplo, nós sabemos que determinada atitude, né, nossa nos prejudica, mas por algum motivo, seja financeiro, ou mesmo orgulho, ou mesmo uma questão imposta a nós que o façamos, a gente permanece realizando força neste pêndulo. Porém, esse pêndulo, para que se mantenha no outro extremo de maneira estática, é necessário que nós estejamos fazendo muita força. E toda essa força aplicada para que o mesmo se mantenha ali naquela posição, deverá retornar com força igual para o outro extremo, né? Então, quanto mais força fazemos, mais nos desgastamos, mais perdemos energia fazendo ou cometendo ou trabalhando
em alguma atitude que não nos agrade, que não nos faça bem, né? De forma que uma hora ou outra, de tamanho desgaste energético que tivemos para que o pêndulo se mantivesse naquela posição, nós estaremos então esgotados e aí não teremos mais como segurar esse pêndulo e aí ele volta e nos atinge, né? Seja através de uma doença, seja através de uma mudança muito brusca de vida, de direção, seja através de alguma situação X, Y que nos ocorra para forçar a nossa naturalidade, né? Para que o movimento volte à sua fluidez, né, inicial. Então, a gente pode também comparar esse tipo de situação com uma pedra lançada a um lago, né? Qual essa pedra, quando lançada, ela projeta várias ondas ao redor do ponto de impacto. Quanto mais pesada for a pedra, maiores serão as ondas de impacto produzidas, né? Então, quanto maior for o impacto da nossa pedra aí, maiores vão ser essas ondas produzidas, não é mesmo? O que nós poderíamos associar com essa pedra, né? Quanto mais peso, quanto mais preocupação, quanto mais força eu utilizo para manter aquele pêndulo no outro extremo ou colocar uma pedra muito pesada lançada a um lago, maiores serão os meus impactos, não é verdade? E sendo um impacto muito grande, maiores as ondas de impacto que são produzidas concomitantemente a isto. Então, o que seriam estes impactos, né? E nós, voltando lá no axioma, podemos ver uma parte dele que diz que há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei, né? E o que seriam esses planos, então, de causalidade? Esses impactos. Esses impactos, eles podem existir em planos mentais, emocionais, físicos, comportamentais, né? Então, determinadas atitudes cometidas por nós podem causar determinados impactos proporcionais às nossas atitudes, principalmente se essas atitudes não estiverem dentro do movimento natural pendular da vida, né? Quando nós estamos falando nesses termos sem citar causa e efeito, nós estamos intrinsecamente querendo dizer exatamente isso, né? O lançar da pedra no rio, o forçar o pêndulo para um lado, tudo isso são causas. Todos esses fatores são causas. E os efeitos são as reações dessas causas, dessas atitudes, desses comportamentos. Não é mesmo? E já nesse ponto, né, quando nós falamos em polo de ação e reação, vamos tentar entender o que dentro dessas situações nós podemos retirar como ação e reação. O polo da ação, ele se baseia aí na consciência do ser, no propósito nobre de vida, nas atitudes conscientes, nas escolhas conscientes, na vigilância, no controle de si mesmo e etc., né? Então a gente pode entender que a ação é tudo que eu faço escolhendo fazer, consciente do que estou fazendo, né? Então, traduzindo aí ou desmembrando um pouco mais esse polo, a gente pode ter a primeira parte aí que vai tratar das consciências. Como consciência, nós temos dois tópicos principais: a consciência interna primeiro e a consciência externa segundo, ok? A consciência interna é aquela consciência de mim mesmo, do meu ser, de como eu funciono, de como eu sou, como eu ajo, como eu reflito, como eu interajo com as pessoas. É uma parte essencial do ser ter consciência sobre si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro ponto para o início da jornada da maestria de vida do ser humano. O segundo ponto aí do polo da ação é a consciência externa.
quando eu consigo me projetar para qualquer parte externa a mim mesmo e identificar ali os pontos positivos e negativos de determinadas situações, entender o que está acontecendo ao meu redor, saber como as pessoas estão vibrando, saber qual comportamento ideal eu devo tomar em determinadas circunstâncias, em determinadas ocasiões, saber quais os tipos de atitudes devo tomar, né? Então, esse tipo de consciência externa, ela é o segundo tópico, ok? No qual nós conseguimos abranger a nossa visão do plano imediato físico humano até um plano superior divino, do qual, nesse outro extremo, ele já se unirá com a nossa consciência interna novamente. Nós temos também no polo da ação os propósitos nobres de vida, né? O que seriam esses propósitos nobres? Bem, se eu sei quem eu sou e eu tenho noção, consciência das necessidades externas a mim, do mundo ao qual eu vivo, eu consigo estabelecer ações que promovam o bem comum dentro da sociedade, dentro do convívio com as pessoas nas quais eu ali tenho um contato mais direto, não é mesmo? E o propósito nobre de vida, né, quando falamos nestes termos, é o que nos mantém conscientes, nos mantém no polo da ação, né? O polo da ação também nos traz as atitudes racionais, né? Então eu não ajo por impulsos, eu não ajo de forma instintiva, eu consigo raciocinar, eu consigo ter consciência até mesmo do que seria mais propício que eu fizesse. E então fizesse aí a escolha sábia de não fazê-lo se caso isso não for contribuir com o meu bem e o bem comum, né? Nisso também está aí a autovigilância, né? Da qual nós temos que observar a nós mesmos, ter consciência de nós mesmos, juntamente com a consciência coletiva, de forma que eu saiba me portar em determinadas situações, com determinadas pessoas, e fazer disso uma experiência agradável para ambas, né? Tudo isso somado vai refletir e traduzir um autocontrole, um controle de si mesmo, um controle total e integral do ser. Então nós temos nesta polaridade o controle essencial para todos os seres humanos, que é simplesmente o controle de si mesmo. É o único possível e é o único devido a todo ser humano. Pois se ele controla a si mesmo, ele consegue controlar as suas reações, as suas atitudes no mundo e contribuir para que esse mundo seja cada vez melhor, né? Bem, trazendo aí para o outro polo, nós temos o polo da reação, né? Que é totalmente oposto ao polo da ação. O polo da reação, ele trabalha justamente com a volta do pêndulo, né? Se nós jogamos o pêndulo para um lado, ele reativamente voltará para o lado de origem, do qual iniciamos o movimento, forçando-o para o outro polo, para o outro extremo, né? Neste polo da reação, nós temos a inconsciência, a submissão, os impulsos, os instintos e etc. Então, da mesma forma que no polo da ação nós tínhamos ali dividido em tópicos a consciência interna e a consciência externa, nós temos aqui a inconsciência de si mesmo e a inconsciência do externo. Quando eu não tenho consciência de mim mesmo, eu não consigo saber como me portar, eu não consigo saber como eu estou sendo visto aos olhos das outras pessoas. Então, da forma que realmente eu agir, no meu impulso, no meu instinto ali, eu vou estar provocando alguma reação nas outras pessoas, né? Da qual nem estou consciente, nem sei que posso estar fazendo algo negativo, me denegrindo, prejudicando a minha imagem, pois aí entra a inconsciência do externo. Então, quando eu não tenho consciência de mim, eu não tenho consciência do que está fora de mim também. E aí entra a lei da correspondência, não é mesmo?
Bom, com isso já temos um grave problema, que é o ser que existe simplesmente por existir, né? Ele não busca ter um ganho de consciência, um ganho de visão, e com isso ele tem também uma falta de objetivo maior, né? Se ele não tem um objetivo maior na vida, ele vai estar suscetível a qualquer outro objetivo que qualquer outra pessoa lhe der, né? Então, a influência, né? De que forma as pessoas são influenciadas? De que forma elas não têm posse mais de si mesmas? É justamente quando elas não têm um propósito maior de vida, que elas se deixam influenciar por um propósito que possa ser lhes apresentado, né? E aí, dentro disso tudo, nós temos um ser infeliz, porque ele não consegue estar preenchido de si mesmo, então nada que venha de fora vai poder ter a capacidade de preenchê-lo, e sendo assim ele vai ser um ser totalmente irracional, de atitudes instintivas, e refletindo toda essa questão no contexto geral, ele vai ser um ser totalmente descontrolado, um ser que não possui um devido controle sobre seus pensamentos, suas palavras, suas ações, não é mesmo? Nisso tudo, nós estamos colocando aí as questões de polaridades aplicadas à lei de ação e reação, né? Ação e reação, ou causa e efeito, quando nós falamos nesses termos, muitos ainda, hoje em dia, poderiam confundir com a lei do karma, que nós aqui no Ocidente temos uma visão, porém lá no Oriente eles têm outra. No Ocidente, aqui onde nós estamos vivendo, a maioria das pessoas que ouvem esse podcast estão morando, né, ou vivendo, enfim, nós temos a visão kármica ou da lei do karma, de que o mesmo funciona como uma espécie de banco, onde nós temos créditos e débitos, né? Se eu sou uma pessoa muito boa, eu consigo créditos, e se eu fiz coisas muito ruins, eu tenho débitos. Dentro desse contexto, nós vemos aplicado aí até mesmo a visão capitalista do Ocidente, né? Ou seja, tudo tem um preço, então se você é bom, você tem crédito, se você é mal, você tem débito, né? Agora, quem é o cobrador? Quem é o gerente que discute, que negocia, né, esses créditos e débitos? E aí a maioria vai dizer que é o Supremo, o Criador, é o Deus, né? Porém, se Deus é um, sendo que a partir dele tudo existe e tudo passa a ser gerado, ele poderia estar em um dos polos somente? Pois se algo ou outro polo existisse fora do polo escolhido, entre aspas, por Deus, esse outro polo seria um outro ser, seria um outro Deus, não é mesmo? Ele não estaria compondo a essência do mesmo Deus. Então, pela nossa própria lógica, onde nós falamos que Deus é tudo, né, esse conceito de crédito e débito, de bem e mal, ele já fica um pouco complicado de se lidar, né? Porque eu não posso ter algo fora do Pai, fora de Deus, fora do Criador, fora da consciência, da fonte cósmica, né? Pois se existisse qualquer coisa fora dela, ela já não seria única, ela seria uma parte, né? Então, dito isso, nós vamos analisar como seria a visão do Oriente, né? Karma no Oriente significa simplesmente ação. Não existe conceito de volta, de débito, de pecado. Karma é ação, ok? Então, é a forma ou o ato de eu simplesmente empurrar o pêndulo. Essa ação, ela naturalmente tem uma reação. Então, a reação em si já é uma ação reversa.
ok? Então, karma nada mais é do que a lei da ação. Porém, ela não funciona da mesma forma como nós enxergamos, como créditos e débitos. Pois lá no Oriente eles enxergam que nós estamos nessa vida para uma experiência, para um aprendizado, né? Para estabelecer padrões mais elevados de consciência. Porém, como nós podemos estabelecer padrões mais elevados de consciência, estabelecer novos padrões de aprendizado, se nós não tivermos a própria vivência, a própria experiência? Então, a experiência, a vida em si, é o karma. É o agir, é o estar aqui, é fazer, é o existir, né? E o que vem em detrimento das nossas ações, nós devemos transformar em Dharma, que aí é outra lei. O Dharma é o aprendizado. Então não importa qual vai ser a atitude tomada, porém importa sim o aprendizado que eu tiro desta atitude. É claro que também no Oriente existem as leis de boa conduta, né, o que seria mais próximo do divino e o que seria mais distante do divino, né? O que traria a consciência a um padrão mais elevado e o que afastaria essa consciência para padrões mais densos. Porém, nós não temos o conceito de certo e errado, somente do aprendizado. Entendem? Então, dentro do que nós trazemos aqui hoje, nós queremos simplesmente dizer que realmente o que importa aí em tudo isso é a gente tirar o maior aprendizado possível de todas as atitudes que nós estabelecermos, escolhermos, né? E a partir disso criarmos padrões novos de consciência, criarmos padrões mais elevados, né? Que estejamos mais conscientes de nossas próprias vidas, de nós mesmos, do que acontece ao nosso redor, à nossa volta, quais são as necessidades da sociedade, das pessoas, como contribuir melhor com cada um, né? E falando nisso, nós estamos dizendo para que seja feito naturalmente, de uma forma a escolher conscientemente tomar esse tipo de atitude, não esperando o retorno do pêndulo, que seria, entre aspas, a recompensa, mas sim trabalhar com o karma, com a ação, vibrar no polo da ação, agir conscientemente, independente do resultado, pois se fazemos algo buscando um resultado benéfico para nós, de fato, não estamos fazendo algo pelo outro, mas sim para nós mesmos, né? E aí entra, né, um outro conceitozinho rápido aqui, né, que eu gostaria de colocar. Para uma folha cair da árvore, ela simplesmente não cai porque ela ali perdeu a vida, mas porque um dia a semente germinou, a planta muda, que cresceu, chegou em determinado tamanho, fez diversos ciclos de estações, passou por diversos tipos de intempéries naturais, até o ponto daquela folha específica cair. Então, quando nós falamos da causa de algum efeito, nós esquecemos de pensar profundamente. Pois se fizermos isso, vamos entender que todo efeito é um produto de uma combinação de diversas causas diferentes. Então, se algo, por exemplo, não está dando certo na sua vida, não é por conta de uma coisa que você fez ou está fazendo de errado. Talvez seja, mas geralmente essa uma coisa que você está fazendo ou fez de errado levou você a fazer outras, né? Como, por exemplo, se alguém rouba alguém e quando é perguntado se o fez, a pessoa mente. Então, já tem mais outra coisa errada. E assim sucessivamente, né? Então, que observemos todos os detalhes, que observemos todas as causas. Entendamos que as coisas não acontecem simplesmente por uma única causa, mas sim por uma combinação de causas. Vamos aprofundar a nossa visão,
para que nós consigamos adentrar este universo, adentrar este mundo e penetrar aí no sentido essencial desta lei, que é uma lei muito profunda, muito bela, porém muito profunda, não é mesmo? Que se a gente for parar para pensar, todo efeito se torna uma causa. E aí vocês vão dizer, mas como assim, né? Por exemplo, nossos pais nos geraram agentes causadores. Então devemos entender com isso que qualquer coisa que possamos produzir, qualquer efeito que possamos gerar, o mesmo também será ou se tornará uma causa para algum outro efeito. Bem, meus caros ouvintes, esperamos aí que vocês tenham gostado deste nosso conteúdo e muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer nos acompanhar nesta jornada, siga-nos aqui no Castbox, no canal do Chumbo ao Ouro e também no YouTube, no canal Projeto Transmutar. E lá nós temos a playlist do nosso canal. Se também gosta de um conteúdo mais sintético e reflexivo, nós temos nosso perfil do Instagram, projeto.transmutar. E caso tenha alguma dúvida, nos contate por e-mail, contato@projetotransmutar.com.br. Contamos com a sua participação, com a sua audiência sempre. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Um grande abraço, paz e luz a todos. Até mais e transmutem-se.